Oi galera, tudo bem? Bom, nós estamos na última semana do ano letivo de 2020 e agora a gente vai começar essa semana com as atividades dos saberes recuperativos. Está fazendo esse vídeo para a gente dar uma revisada nos conteúdos das atividades que vocês irão fazer. Bom, vamos começar hoje com português. A prof vai falar o conteúdo e fazer uma explicação para a gente resgatar lá da memória tudo que a gente viu no decorrer do ano. Vamos lá? Vamos iniciar com números de sílabas. Bom, para a gente lembrar, as sílabas são fonemas. É tudo aquilo que quando a gente vai pronunciar, sai um som. E elas têm suas classes, através dos números de sílabas que cada palavra tem. Então, nós temos assim, monossílabas. Quais são as monossílabas? São aquelas que quando a gente fala, nós escutamos apenas um som. Por exemplo, flor, mal, só, não. Essas palavras que possuem um só som são chamadas de monossílabas, possuem apenas uma sílaba. Indo para aquelas que possuem dois sons, são chamadas de dissílaba. Exemplo, polar, dever, solar. Quando a gente fala, escutamos dois sons. Então, quando a gente for falar, a gente conta quantos sons saem da nossa boca. Trissílaba, são 3 sílabas. Camada, 3 sons. Janela, então são trissílabas. E depois nós vamos para polissílabas, que são mais de 3 sílabas, ou seja, 4 sílabas ou mais. Brasileiro, festividade, aniversário. Então, quando possui mais de 3 sílabas, são polissílabas. Então, monossílaba, uma sílaba, dissílaba, 2 sílabas, trissílabas, 3 sílabas, polissílabas, 4 sílabas ou mais. Bom, nosso segundo conteúdo são os verbos. O que a gente precisa saber dos verbos? Quem são eles? Os verbos são uma classe de palavras dentro da gramática que ela vai nos orientar quando acontecer uma ação, quando for um fenômeno da natureza, um estado, um desejo, um acontecimento, seja uma ação em si. Bom, por exemplo, eu vou correr pela escola. Qual dessas palavras dentro dessa frase é uma ação que eu estou fazendo algo? O correr, eu estou correndo. Todas as palavras que demonstrarem uma ação, elas serão consideradas verbos. Correr, pular, andar, dançar, comer, sair, levantar. Tudo isso são ações, todas essas palavras são verbos. E dentro do verbo, essas palavras, elas se flexionam. Eles podem se flexionar em tempo, que aí é onde entra o tempo verbal. Que tempo verbal é esse? É quando a palavra se encontra no presente, no pretérito e no futuro. Por exemplo, temos o verbo comer. Vamos lá. Se eu quero dizer que eu como algo, usando o verbo comer, no presente, eu posso colocar assim, eu como chocolate. Está no presente. Vamos para o passado, o pretérito. Eu comi chocolate. E o futuro, eu comerei chocolate. Palavras que indicam uma ação, elas podem ser flexionadas em tempo. E que tempo é esse? Presente, passado e futuro. Dentro do verbo, também temos as formas nominais dos verbos. Então, quem são essas formas nominais? Essas formas nominais são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Quem é o infinitivo?
O infinitivo é quando o verbo não está flexionado. Por exemplo, ele está no seu normal, como nós apresentamos o verbo. Por exemplo, correr, pular e dançar. Eles sempre terminam com R. Quando nós vamos para o gerúndio, a gente está trabalhando com o verbo quando ele está acontecendo. Por exemplo, pulando, correndo, amando, dançando. Ele se caracteriza pela terminação NDO. Já quando a gente vai para o particípio, ele quer apresentar uma forma de verbo já terminada. Exemplo, pulado, dançado, amado. Ele já vai se caracterizar pelo final, ado ou ido. Foi ocorrido, foi dançado, foi decidido. Então, quando a ação já está terminada. Dentro dos verbos, nós também temos os modos verbais. O que são os modos verbais? É o que vai indicar como eu, que estou falando, quero me expressar. Como, por exemplo, eu estou dando uma ordem, um conselho, uma sugestão. Por exemplo, guarde esses livros agora. Feche a porta. Você vai ficar. Esse é o imperativo. Já o indicativo, ele está dando uma certeza na ação, algo que está sendo feito. Eu como chocolate. Eu guardo os livros. Você fez aquela prova. Então, se eu estou indicando uma certeza, algo que aconteceu mesmo, então é o indicativo. O subjuntivo já é algo que vai dar uma incerteza, é uma dúvida. Talvez eu guarde aquele livro, espero que você saia hoje, espero que você não caia. Então, imperativo indica uma ordem, indicativo, uma certeza, subjuntivo, algo que eu não tenho certeza se vai acontecer ou não, é uma possibilidade. Vamos agora para os artigos. O que são os artigos? São aquelas palavrinhas que vêm antes do substantivo com a intenção de particularizar algo ou indefinir o nome. Como assim? Quais são os artigos? Eles são classificados entre definidos e indefinidos. Quais são os definidos? São o, a, os e as. E o indefinido, uma, uns, umas. Aplicando numa frase como eu identifico, a galinha é grande. O artigo que eu estou falando é a. Ele é definido porque eu estou falando daquela galinha específica. Agora, se eu falar assim, uma galinha é grande. Quando eu coloco o uma, é que eu estou falando de qualquer galinha. Então, eu posso dizer assim, a bolacha é gostosa. Aquela bolacha específica é gostosa. Se eu falar uma bolacha é gostosa, não sei de que bolacha estou tratando. Então, ela é definido, eles são artigos definidos a, o, as, o, os, porque eu estou... É aquilo ali que eu estou falando, é específico. Se eu vou para o indefinido, umas, uns ou umas, é qualquer tipo de coisa que eu estou falando. Não estou definindo exatamente ao que eu me refiro. Nós vamos agora os advérbios e locuções adverbiais. Os advérbios são palavras que vão modificar o verbo para indicar uma circunstância daquela ação verbal. Já as locuções adverbiais são a mesma coisa, só que eles vêm em duas palavras. Por exemplo, fez silêncio repentinamente. Repentinamente é um advérbio. Se eu falar escureceu de repente, é uma locução adverbial, pois tem duas palavras. As locuções adverbiais, que são duas palavras, elas podem expressar locuções adverbiais de tempo, de manhã, à tarde, à noite, em breve, às vezes. Pode ser também de modo.
às pressas, às claras, em vão, passo a passo, por acaso, é o modo como está acontecendo aquela ação. De lugar, ao lado, à distância, de dentro, de fora, é onde está acontecendo aquela ação. Afirmação, com certeza, sem dúvida, por certo, é uma certeza que está acontecendo aquela ação. De negação, de jeito nenhum, de modo algum, forma nenhuma. É caracterizando que aquela ação é negativa. Dúvida, quem sabe, por certo, é que eu não estou passando uma certeza naquele verbo, estou com dúvida. De intensidade, de muito, de pouco, de excesso, de todo, por inteiro. É como está a intensidade daquele verbo. Então, advérbios e locuções adverbiais são palavras que irão dar sentido, indicar como está acontecendo aquele verbo ou aquela ação. Por exemplo, em silêncio, eu saí à tarde. Silenciosamente, eu saí à tarde. O caderno está ao lado da pia. Ao lado é uma locução adverbial, pois tem duas palavras. E ela é uma locução adverbial de lugar, pois está dizendo onde está acontecendo aquela ação. Vamos agora para os numerais. O que são os numerais? É uma palavra que atribui a quantidade para aqueles objetos, para aqueles seres que a gente vai falar numa frase. Esses numerais podem ser ordinais, que representam uma ordem que aqueles números estão seguindo. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Cardinais é que apresentam a quantidade certa. 1, 2, 3, 4, 5. Os multiplicativos que apresentam multiplicidade dos seres, ou seja, o triplo, o dobro, o quádruplo, o quíntuplo. E os fracionários. Esses fracionários são números que representam uma fração. Quarto, quinto, meio, terço, sexto. Esses são os números fracionários. Indo para os pronomes pessoais. Quais são e o que são os pronomes pessoais? Referem-se às pessoas do discurso, de quem nós estamos falando, com quem nós estamos falando, de quem nós estamos falando. E essas pessoas envolvidas são primeira, segunda, terceira pessoa do plural ou singular. Então, seria assim, elas são separadas em número, plural ou singular. As pessoas são primeira, segunda e terceira. E o sujeito? Bom, seguinte, primeira pessoa, vamos trabalhar primeiro com o singular. O singular são 3 pessoas. Sujeito, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa. No plural, nós, primeira pessoa, vós, segunda pessoa, eles ou elas, terceira pessoa. Vamos para as palavras escritas com X, para a gente não confundir quando se escreve com X ou com CH. Possui regras? Sim, possui algumas regrinhas. Vamos ver quais são. Nós usamos o X quando ele vem depois de um ditongo. O que é um ditongo? É o encontro de uma vogal com uma semivogal, ou seja, uma vogal com um som mais alto que a outra. Por exemplo, peixe, o E é mais forte que o I, então temos um ditongo, então usa X. Deixe, abaixo, paixão, todas são escritas com X. Quando a primeira sílaba se escreve com EN, enxaqueca, engraxar, enxotar, enxaguar, com exceção das palavras enchente e encherão. Por quê? Porque essas palavras são derivadas da palavra cheio, e cheio se escreve com CH. Quando a palavra, a primitiva, é com CH, por exemplo, cheio, a derivada vai ser escrita com CH também. Encher,
As palavras, quando são derivadas de palavras indígenas ou foram abrasileiradas, que são de outra língua. Por exemplo, shampoo. O shampoo se escreve com X na nossa língua portuguesa. Xangai é uma palavra de origem chinesa, então ela fica com X. Chavante, xingar. Quando as palavras são de origem indígena, africana ou são palavras de fora que foram abrasileiradas, elas são escritas com X. Ou após a sílaba ME. Remexer, mexilhão, mexer, México, mexerica. Vamos lá para agora as terminações S e Z, como nós fazemos para colocá-las no plural. A regra é muito simples. Palavra raiz se escreve com a terminação Z. Palavra país se escreve com a terminação S. O que eu preciso fazer? Acrescentar ES. Raízes e países. Mais palavras que terminam com S. Por exemplo, palavras que já terminam com S. Ônibus, pires, ônus, lápis. Essas palavras não precisam mudar quando vão colocadas no plural. Por exemplo, estão vindo 2 ônibus. Permanece ônibus. Eu preciso de 2 pires. Permanece pires. Não se acrescenta nada. Vamos para a concordância verbal. O que é a concordância verbal? É quando a gente fala ali a respeito do verbo, nós falamos sobre todos os verbos. Sujeito, pronome pessoal, eles têm que estar concordando. Se o verbo está no plural, o pronome tem que permanecer no plural. Eu não posso colocar uma frase, eu vendi 2 roupas. Eu não posso pegar 2 e usar roupa. Eu tenho que usar roupas. Vocês precisam de ajuda. O verbo precisa tem que estar conjugado de acordo com o você, o sujeito. Vocês precisam de ajuda. Pronome e verbo, sujeito e verbo tem que estar concordando, tem que estar em harmonia para que aquela frase esteja certa. Se o verbo está no plural, o sujeito, o pronomes tem que estar no plural. Se o pronome, o sujeito, está no singular, o verbo precisa estar no singular. Eu preciso ir até a escola, está na primeira pessoa do singular. Eu. Se eu quero colocar na primeira pessoa do plural, eu vou ter que modificar pessoa, pronome e verbo. Nós precisamos ir até a escola. Turma, essa é a nossa revisão. Vocês assistam, prestem atenção, estudem pelo nosso livro também, para que vocês possam fazer a atividade de forma calma, sem apressar, ler com paciência e para a gente finalizar o nosso ano. Tá bom, turma? Beijos e boa sorte!